E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez para a nossa segunda aula, nossa segunda Masterclass. Pessoal, seguinte, vamos recapitular, tá? Primeira aula nós vimos sobre o quê? Sobre posicionamento, justamente, falamos sobre posicionamento. Posicionamento que você tem diante da vida, diante dos seus planos, diante dos seus sonhos, diante dos seus projetos, diante de qualquer atitude que você precise ter um posicionamento. Como é que você age em relação a isso? Foi sobre esses temas que nós falamos, que nós abordamos na nossa aula anterior, ok? Perfeito. Então, nessa aula agora nós vamos falar o seguinte, nós vamos ter como tema o seguinte assunto: investir em você, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ok. Investir em você. Gente, a gente passa muito tempo da nossa vida dedicado a nada. Verdade. Até na última aula que foi dada, eu conversei sobre com vocês, falei assim, gente, não deixe a vida de vocês passarem em branco, não deixe a vida de vocês passarem em vão. Não viver ao que da sorte, né? Ah, seja o que Deus quiser, se a sorte me ajudar, quem sabe, né? Então, vamos rever esses conceitos, rever o que realmente é importante, o que faz sentido para a nossa vida. Vamos transformar a nossa vida para que a gente possa também ajudar outras pessoas que precisam. Porque o pouco que você sabe e o que você está recebendo de conhecimento aqui hoje, você pode ajudar uma outra pessoa. E você pode sim. Porque tem pessoas que precisam tanto, mas precisam tanto de conversar, de compreender como é que funcionam algumas coisas. E você já tem conhecimento para isso. Se você assistiu a nossa aula anterior, você já tem ferramentas para você trabalhar e você ajudar pessoas a mudarem a vida delas também. Então, essa responsabilidade também está nas suas mãos. Você não precisa ter 15 diplomas, não precisa ter pós-graduações, não precisa ter mestrados, MBAs, doutorados para você ser um diferencial no mundo. Você não precisa ter todos esses diplomas. Se você tiver, maravilha, o mundo realmente precisa de você. Mas coloque-se em ação. Porque só colocando em ação nós conseguimos ter resultados e conseguimos ajudar e contribuir na vida e com outras pessoas, tá? Então vamos lá. Investir em você. É um tema legal pra gente conversar? Demais, porque é um tema muito extenso. Qual foi a última vez que você fez um investimento em você? Mas o investimento em você, não foi quando você comprou um armário lá para sua casa, quando você comprou o que, gente? Comprou uma cama. Se você comprou uma cama, ainda está se beneficiando, se a cama foi para você, né? Do contrário, eu tenho minhas dúvidas. Mas o que é investir em você? É você pegar as riquezas, né, externas, e você saber utilizar essas riquezas. E quando a gente fala em riqueza, é um tema muito amplo. Por quê, gente? Porque a gente fala em riqueza, a gente imagina tanta coisa, a gente já pensa em ouro, né? E ouro é maravilhoso. É muito bom. Só que tem uma coisa que às vezes nos bloqueia. A gente se coloca tão distante de tudo isso e não nos achamos merecedores de ter essas riquezas. E a gente esquece que a riqueza maior não está no mundo lá fora. Ela está aqui, ó, dentro de nós, tá? Quando a gente faz esse gesto, assim, de dentro de nós, a gente quer dizer que é dentro do nosso coração, que aqui dentro estão os nossos valores. Mas se a gente for olhar fisicamente para o nosso coração, a gente vai ver um músculo, né? Um músculo que contrai e bombeia o nosso sangue. Mas, simbolicamente, todo mundo sabe que aqui fica o nosso coração, mas o nosso coração, os nossos valores. Quando você tem orgulho de qualquer coisa que você faz na vida, que você já fez na vida, você bate no peito, se foi eu quem fiz. Eu que dei conta de fazer. Eu consegui. Eu fiz por livre e espontânea vontade e deu certo, porque eu fiz acontecer. Então, esse gesto da gente bater aqui no nosso peito significa dizer que a gente tem orgulho. Foi você quem conseguiu, foi eu quem consegui. Nós lutamos para isso. Nós estamos aqui para isso. E é justamente isso
do nosso coração, dos nossos valores, dos nossos princípios, tudo isso está aqui na nossa história. Mas primeiramente, antes de estar aqui no nosso coração, está aqui na nossa mente, na nossa consciência. E a nossa consciência é como se ela andasse um pouco mais aqui acima da nossa cabeça, tá? Porque a nossa mente e a nossa consciência são ferramentas diferentes que nós temos para utilizar, tá? A mente tem uma função e a consciência tem outra função. Mas o nosso coração, voltando, né, ao nosso coração, ele guarda esses princípios, como eu havia dito, guarda esses valores. Então, quando nós buscamos por riquezas externas para tentar melhorar a nossa vida, você fala assim, vou investir em mim, vou lá comprar hoje um celular, um iPhone, né? Qual que é o iPhone? O iPhone tá mais tradicional no mercado e para algumas pessoas. Então, vou lá comprar um iPhone hoje, vou investir em mim. Vou lá investir 15 mil reais em mim hoje. Tudo bem, você investiu em você? Aí você vai ver se você investiu em você. Como é que esse investimento vai te fazer bem? Como é que ele vai trazer a transformação para você? Você utiliza esse iPhone, talvez você esteja segurando um agora na palma da sua mão para acompanhar essa masterclass. Quando você olha para esse telefone, você se sente feliz? Você está usando este celular, essa ferramenta, esse smartphone, para você fazer o quê? Só para você ver vídeos da internet? Você está usando para trabalho, como ferramenta de trabalho? Você está conectando com mais pessoas? Está enviando mensagens significativas, áudios que fazem diferença na vida dessas pessoas? É dessa forma que você está investindo, que esse celular está te trazendo retorno? É assim que ele faz essa diferença na sua vida? Você utiliza ele como uma ferramenta e essa ferramenta te traz retornos? Todas essas perguntas, sabe? Essa chuva de perguntas que eu vim trazendo agora para você, é para você pensar se realmente isso foi um investimento na sua vida. Porque tem gente que realmente faz tudo pelo celular, né? Não precisa de ter um notebook, não precisa de ter um computador. Faz tudo pelo telefone. Então, isso foi um investimento que você fez em você. Porque talvez você faz tudo pelo celular e é a sua ferramenta de trabalho. Então, foi um investimento, sim, que você fez em você. Porque você investiu em qualidade, você investiu em retorno e você tem uma ferramenta maravilhosa que atinge e te ajuda a você alcançar objetivos, né? Tem um objetivo hoje, atender tantas pessoas, então é isso que nós vamos fazer. É uma excelência de trabalho, certo? Então, é uma das formas de você investir em você. Agora, se você não utiliza dessa ferramenta, dessa forma, você comprou um celular caro, porque o iPhone, né, numa faixa etária de preço desse, tá meio alto, não tá? É uns 15, 16 mil. Vou colocar os das últimas gerações. Então, se você paga um valor desse no celular, você tem que ter um investimento, tem que ter um retorno, porque você investiu alto. Mas se você faz do contrário, você comprou parcelado ainda, com juros. Aí você não faz uso desse aparelho para transformar nem a sua vida, nem para você ver conteúdos que te tragam benefícios. Você não utiliza deste aparelho para você ajudar na transformação de outras pessoas. Gente, como é que fica? Como é que faz? Isso foi um investimento? Não, gente, não foi um investimento. Isso foi uma forma de que você encontrou de se beneficiar dos status que esse aparelho traz. Porque ninguém em sã consciência, né, falando de algumas classes, não estou falando de outras, vai comprar um aparelho desse para utilizar só para assistir vídeos YouTube, TikTok, Kawaii, que mais? Instagram, só. Não, gente, tem que ter um benefício a mais nisso. Tem que ter um benefício a mais. Principalmente se você não tem uma vida financeira que esteja em grande fluxo de prosperidade e abundância. Você não pode se dar esse luxo. Por quê? Você comprou um celular parcelado desse valor, você vai trazer para você uma série de karmas. Vamos dizer karmas, sabe? Porque você vai ter preocupações. Se você ganha 2 mil por mês, né? Eu ia falar um salário, mas o salário não tá 2 mil por mês. Mas vamos dizer que você
ganhe R$ 2.000 por mês. Você vai pagar a sua parcela do seu celular, né, do seu iPhone, R$ 1.200, R$ 1.300 por mês. Você mora num apartamento alugado. O aluguel do seu apartamento custa uns 800 a R$ 1.000. Gente, a conta não fecha. Você vai ter que fazer um trabalho extra. Você vai ter que fazer um serviço extra. E se você não utiliza desse aparelho que foi tão caro, né, para você ter benefícios através dele, como é que fica a sua vida? Como é que fica o mental? Aí a pessoa vai gastar dinheiro depois, né, fazendo terapias. Tô aqui, né, como atendente de terapia para ouvir vocês. Mas vai procurar uma terapia, vai procurar um ouvido amigo, né, para reclamar. Não vai começar a ter uma qualidade de vida, porque vai começar a vir preocupações. E não tem coisa pior na vida, gente, do que você ficar com preocupações, principalmente financeiras, tá? Não existe. Então, seja sábio, tenha um domínio sobre você. Quando a gente falava assim, olha, faça investimentos em você, invista em você, vamos com calma, tá? Vamos pensar no benefício, no retorno que você vai estar obtendo a partir disso, a partir desse investimento que você fez, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Como que você pode investir em você? Como eu usei o exemplo do celular, você pode investir em você como uma ferramenta de trabalho para te trazer mais resultados, né, mais benefícios e ajudar a transformar outras vidas, outras realidades, certo? O segundo passo é aquela lição de sempre que as pessoas nos dão. Aquela dica de sempre que as pessoas nos dão, aliás. Leia um livro. Leia um livro, criatura. Por quê, gente? Por que a gente tem que ler um livro? Quando você lê um livro, você pega um livro e você vai ler, ele vai transformar a sua mentalidade. É para isso que a gente lê livro, para a gente adquirir conhecimento, ganhar experiência. Gente, é indescritível você pegar um livro interessante, principalmente se você não tem o hábito de ler um livro, comece por um livro que seja interessante. Por quê? Se você pegar um livro, né, tem gente que acha que livros que são mais extensos, né, tem mais páginas, são livros grossos, vou ler aquele livro que eu vou ficar mais inteligente, né? Eu já vi muitas pessoas dizerem isso. Então, se você tá lendo um livro grosso e ele não te traz entusiasmo ao ler esse livro, você tá perdendo tempo. Você vai ficar traumatizado, você não vai querer nem ver mais o livro na sua frente. Porque não tenho interesse por esse conteúdo. Então, assim, não interessa o tipo de assunto que você gosta. Vamos supor que você quer ler sobre desenhos, né? Como que surgiu o desenho? E você achou um livro lá com esse tema. E você gosta disso. Você gosta de desenhar, você quer aprender a desenhar. Então você vai ler um livro sobre desenhos, né? Como que surgiu os desenhos, como que eu aprendo a desenhar. Você tem que ler livros que estejam com o mesmo... com a mesma busca que você quer. Então, chega a ser insano você ler algo contrário àquilo que não vai te beneficiar, tá? Vou usar um exemplo muito prático, para você não dizer que o que eu acabei de falar é controverso. Você tá na faculdade ou tá na escola e o pessoal, esse professor, né, tutor, passa um livro para você ler. E aquele livro, ele traz alguns assuntos, assim, diferentes. Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, as coisas assim. E você detesta a guerra. Você vai ler esse livro como? Você até lê. Por quê? Porque tem necessidade de ser lido. Isso vai te trazer conhecimento? Vai. Porque isso é uma história. História com H maiúsculo, tá? É uma história. Então, toda essa história que é escrita, principalmente quando fala sobre guerra, porque são fatos verídicos, fatos que realmente aconteceram, isso faz sentido você ler. Tenha certeza. Faz sentido. Agora, você pegar um livro, que é uma ficção, por exemplo, e você vai ler esse livro,
não por entusiasmo, mas por indicação, aí você tem que ver se vale a pena você ler, se vale a pena você dedicar tanto tempo num conteúdo como esse para você poder dar um feedback para uma pessoa que talvez você queira agradar. Se for o caso, né, vai fundo. Mas do contrário, gente, comece principalmente, se você está começando, busque por um conteúdo tranquilo, suave, algo do seu interesse. Tem livro, gente, pra tudo. Pra tudo. Tudo que você imaginar. Você pensou isso agora, tem livro pra isso também. Se não tiver, você vai escrever um livro desse. Essa é a sua missão de vida. Então, comece investindo em você através de livros, tá? Livros são apaixonantes, certo? E quando você lê um livro, ele transforma o seu mindset, ele transforma a sua fala, vamos dizer assim. Ele transforma a visão que você tem em relação às coisas. Ele transforma a forma como você ouve. Ele trabalha todos os nossos sentidos. Por mais que você esteja ali lendo, né, algumas páginas ali, você foca naquelas páginas, você, gente, o que eu tô lendo? Não tô entendendo nada disso. Mas você leu, você exercitou o seu cérebro hoje. Vamos usar um exemplo, academia. Quando a pessoa vai pra academia e ela começa na academia, os músculos estão meio que quase atrofiados, né? Estão ali parados. E a pessoa vai colocar esses músculos em movimento. Então, quando a pessoa coloca esses músculos em movimento, no outro dia, ela vai sentir uma dorzinha, não vai? Então, quando você lê um livro, você vai sentir um certo incômodo. Tipo, essa pergunta, por exemplo, eu não tô entendendo nada do que eu tô lendo. Mas calma, você tá nas primeiras páginas ainda. Aí a pessoa tá lá, né, no segundo dia de academia. Ela já vai querer ter resultados naquele dia? Claro que ela vai querer ter resultados. Mas ela vai ter resultados? Não. Porque os resultados vão vindo no decorrer do processo. Os resultados vai chegando para essa pessoa de acordo com o foco do treino que ela vai tendo. E se você tá lendo um livro e já quer ler 30, 40 páginas um dia, acontece, tá? Porque é algo que você quer descobrir o que tem ali. Principalmente se for livros que contam uma história e você quer chegar ao final dessa história. Então você vai ser muito impactado. O livro ele já começa a te trazer resultados quase que imediatos. Mas você precisa construir uma história com ele, né? Precisa desenvolver um relacionamento com este livro, certo? Então, leia os livros. Finalizando o exemplo da academia que eu dei, a pessoa vai pra academia, né, exercita, ela vai demorar um pouco mais para ver o resultado. Só que quando ela observa o resultado, ela vai ficar apaixonada pelo que ela viu, porque era aquilo realmente que ela estava buscando. Então, dentro do livro, é realmente isso. É o resultado que você vai ganhando página após página. E você ganha também experiência. Você ganha experiência que você não precisa viver aquilo, porque você está lendo aquilo, você está vivendo aquilo internamente. Você não está dedicando anos da sua vida caminhando por aquele percurso que aquela pessoa passou, que aquela experiência que está dentro do livro está contando. Você está ganhando essa experiência, tá? Então, invista em você. Não tenha medo de você investir em livros. Compre livros e invista em você. Mas não compre livros e deixe parados na estante. Leiam os livros, tá? Segundo tópico sobre investir em você, rever os seus hábitos. Como é que são os seus hábitos? Gente, quando a gente fala em hábitos, a gente lembra do quê? A gente lembra de dormir, de comer, de ter qualidade de vida, não é isso? Isso vem na sua cabeça? Isso é o que vem na minha mente, na minha cabeça. É o que eu tô compartilhando com você aqui agora. Então, quando você tem hábitos saudáveis na sua vida, o que você pensa, né? Você, eu tô com a qualidade de vida excelente, tô colocando tudo em prática, tô comendo bem, tô dormindo bem. Ótimo, você não vai se questionar. Isso porque você tem consciência de que é o certo. Mas se eu falei agora, neste momento, né, sobre os hábitos, aí, e se você não estiver em consistência com estes hábitos, não estiver de acordo com o que é o certo para nós seres humanos ter, não é o padrão para todos, né? Mas que é o ideal que tenhamos, e se você estiver contrário a isso,
você já vai se sentir um pouco incomodado. Sei lá vem a Vanessa com esse negócio de hábito de novo, né? Gente, quando a gente desenvolve hábitos, nós modificamos a nossa vida. E eu não vou ficar repetindo sobre sono, sobre alimentação. Mas eu queria enfatizar uma coisa sobre alimentação, tá? Vai ser rápido. Quando a gente fala assim, olha, coma bem. Aí a pessoa pensa que comer bem é comer muito. Gente, não é comer muito. Comem a cada 3 horas, né? Também depende do seu nutricionista, porque tem metabolismos que são mais lentos, gente. Agora pensa você comer a cada 3 horas com metabolismo devagar. Uma pessoa que não pratica exercícios físicos, comendo a cada 3 horas. O organismo não dá conta de digerir toda a comida. E se você almoçou um churrasco, por exemplo, no domingo, você vai almoçar daqui... Você almoçou, foi pro churrasco e tudo. E você vai fazer uma sobremesa daqui menos de 1 hora. Aí tem um lanche da tarde. Depois tem a janta. Gente, uma carne no nosso organismo, ela demora muito tempo para ser digerida. Porque lá dentro não tem dentes, são músculos. Então imagina, músculos ácidos diluindo essa comida. Vamos pensar, aí bate aquela preguiça, a preguiça do domingo, né, as pessoas dizem. Mas observa a quantidade de comida que você tem comido, que você tem ingerido para dentro desse corpinho maravilhoso que você tem. E observa depois o tamanho da preguiça que vai te bater. Mas essa preguiça, ela tem um nome, né? Excessos de carboidratos. Então, quando a gente come muito, né, esses carboidratos e tudo, o nosso corpo... Ele pega toda a energia que a gente tem e traz aqui pro nosso organismo, tá? Nosso estômago, nosso fígado, traz pra cá. Porque o nosso corpo, naquele momento, precisa diluir toda aquela comida. Então, ele vai dizer pra você, olha, deita lá que eu vou fazer o processo aqui. Mas o ideal não é que você deite, tá? Mas a vontade que nós sentimos é essa. Então, reveja os conceitos sobre você se alimentar. Às vezes você não quer pagar um nutricionista para você ter uma tabela de alimentação ideal de acordo com a vida que você esteja levando, mas talvez seja muito ideal esse momento você rever esses conceitos sobre como você está se alimentando. Você tem um metabolismo acelerado ou mais tranquilo? Se tiver, né, mais tranquilo, né, mais devagar, coma menos durante o dia. Não fica comendo a cada 3 horas. Porque comer a cada 3 horas, gente, para alguns, né? Para os que não praticam exercícios físicos, para os que não vão à academia, para que não faz uma caminhada, né? O que engloba todo aí as atividades físicas. Para quem não pratica nada disso, comer a cada 3 horas, gente, não é válido, tá? Não é válido. Mas, de todo caso, fica a dica, certo? Bom, e o terceiro tópico que eu quero trazer com vocês é sobre a média das pessoas com as quais nós convivemos. Lembra que Jesus disse assim, acho que foi Jesus mesmo quem disse, eu sei que é bíblico, tá? Não vou me arriscar a dar versículos e tudo, mas está lá, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E isso se aplica muito nesse tópico aqui, na média de pessoas com as quais nós convivemos. Nós nos tornamos a média das pessoas com as quais nós convivemos. E esse provérbio, né, essa fala, vem justamente daí. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. As pessoas, a sociedade tem um preconceito com determinados grupos de pessoas. Se você caminha pela rua, ou se alguma pessoa caminha pela rua e vê um grupo de pessoas juntos, né, ali aglomerado e tudo, vamos dizer que aquelas pessoas estão praticando alguma coisa que seja ilícita, né, à Constituição. Seja, às vezes, né, fumando ou usando algum tipo de droga, alguma coisa do tipo. Dependendo do lugar, tá? É uma situação, um exemplo que eu tô usando. E a pessoa vê aquilo ali.
Então, aí acaba de sair uma pessoa daquele grupo e se destina a ir para outro lugar. E você olha para aquela pessoa e você vai julgar aquela pessoa, você acaba julgando aquela pessoa de acordo com o que você viu. Foi o que ela tinha conversado lá com aquelas outras pessoas. Porque ela estava com aquelas pessoas, então ela deve ser do mesmo nível com aquelas pessoas. Então, é isso. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E se você vê as pessoas ainda, fica mais fácil ainda para você julgar. Não é isso? Nós temos o direito de julgar a vida das pessoas? Não. Não temos o direito de julgar a vida das pessoas. Porque pra gente julgar, nós temos que conhecer sempre os dois lados da história. E a gente normalmente conhece apenas um, né? Que é da pessoa que tá nos contando a história. Mas é isso que vocês têm que levar em conta, tá? A média das pessoas. Com quem que você anda convivendo? Você anda convivendo com pessoas que têm uma busca, uma sede por quererem ser melhores, que são pessoas que estão sempre buscando por conhecimento, estão sempre ali ajudando outras pessoas, querendo ser uma transformação, que tem pensamentos sadios, né? Sadios, não vou dizer nem certos e errados, mas sadios. Pensamentos que não ferem outras pessoas. Quem são as pessoas com as quais vocês estão convivendo? Isso, gente, é algo que a gente podia fechar essa aula aqui hoje somente com isso. Você é a média das pessoas com as quais você convive, tá? E tem um número que é dado que são de 5 pessoas, né? Que você é a média de 5 pessoas com as quais você convive. Com quem que você anda convivendo? Você se transforma. O seu corpo se torna, né? A sua estrutura corporal se torna semelhante à daquelas pessoas. A forma como você fala, né? Se você fala muita gíria, se você fala muito palavrão, se você usa uma linguagem mais formal, se você usa uma linguagem mais informal, isso também vai variar das pessoas com as quais vocês estão conversando. A forma como vocês estão vestidos, a roupa que você está usando aí agora, provavelmente é semelhante à roupa de algumas das pessoas com as quais você convive. Se não for uma das roupas das pessoas com as quais você convive, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque isso é uma influência muito grande que a gente acaba sofrendo. Principalmente quando as pessoas que passam por perto de nós e que convivem ao nosso redor. A gente tá passando uma caixa de som aqui. Uma caixa de som não, um carro de som. Mas enfim, essas pessoas que vocês convivem, elas têm uma influência muito grande sobre vocês. Então, selecione as pessoas com as quais vocês convivem. E se não der certo pra vocês, né? Você, Vanessa, mas como que eu vou fazer pra me mudar, ficar longe dessas pessoas? Essas pessoas são pessoas que é do meu grupo familiar. Mude seja você a influência dentro desse grupo, para que essas pessoas possam se espelhar em você. E você, sim, ser uma das médias pelas quais elas sejam influenciadas e sejam inspiradas a transformarem-se também, ok? O outro tópico que eu quero abordar com vocês é o seguinte. Eu quero fazer um exercício com você. Vai ser rápido, nem precisa de papel e caneta, tá? Pensa em 5 palavras que te vêm aleatoriamente na cabeça. Pensou? Certo. Agora eu vou te falar uma coisa. Nós somos o que pensamos e o que falamos. E como nós pensamos e como nós falamos influencia a forma como nós agimos. Esse exercício que eu acabei de fazer com você, que eu pedi para você pensar nessas 5 palavras, é isso. O que você pensa está ligado e vai determinar o que você vai sentir. As palavras que você pensou são palavras que te trazem bons sentimentos? Se você fosse ser uma dessas palavras, você queria ser uma dessas palavras da qual você pensou? Então, gente, a função desse exercício é justamente essa. É nós pensarmos e repensarmos o que nós andamos colocando dentro da nossa cabeça. O que você anda deixando entrar por aqui. E por aqui também. São os nossos campos de acesso
para que as informações cheguem até aqui dentro da nossa mente, dentro da nossa cabeça. E se a gente pudesse perceber e tivesse essa consciência, nós faríamos o quê? Nós colocaríamos um filtro, né, para que a gente pudesse observar o que entra por aqui e o que é visto por aqui também, para não afetar os nossos pensamentos e nos tornar pessoas não condizentes com o que nós desejaríamos ser, ok? Gente, vou finalizar a nossa aula, então. Um grande abraço para vocês. Foi muito bom estar com vocês nestes dias aqui. Assistam a outra aula, se caso você ainda não assistiu. Extraia o melhor disso e, principalmente, usem esse conteúdo para ajudar a transformar a vida de outras pessoas também, tá certo? Beijão para vocês e, mais uma vez, muito obrigada.